Queridos e queridas, que bom ter vocês aqui. Hoje estamos em mais um episódio na Sessão Podcast e eu estou com uma convidada especial. Ela que é mãe, esposa, pastora, escritora e ela tem como lema o respeito às estações e um amor ao florescer. Ela que é Ariana Ramos, seja muito bem-vinda, pastora. Oh, que alegria, Nayara, maravilha estar aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito enriquecedor para quem está assistindo, para quem vai assistir. Vai sim, eu tenho certeza disso. E pra gente começar, a Ariana tem como lema o amor e a paixão de levar Deus às pessoas. Sim. Ela tem esse lema, esse compromisso. Sim. Como que você começou essa jornada, Ariana? Conta pra gente. Eu conheci o Senhor aos 11 anos. Foi a primeira vez que eu entrei, inclusive, na igreja. Eu tinha 11 anos, minha tia me levou para um congresso infantil. Na época se chamava EBF, Escola Bíblica de Férias. Foi o meu primeiro contato com igreja, com Deus, com Bíblia. E depois desse momento eu não voltei à igreja porque minha mãe ainda não servia ao Senhor. Passaram-se alguns anos, quando eu já tinha 16 anos, a minha mãe já era convertida, eu não estava firme na igreja e com 16 anos eu tive a minha segunda experiência com o Senhor, foi quando eu entreguei a minha vida definitivamente para Jesus e desde lá eu venho nessa caminhada com Deus, né? Durante a minha jornada, Deus assim se revelou muito forte para mim, como pai. Essa questão da paternidade é uma questão que foi difícil na minha vida, então Deus veio como pai para curar a paternidade. Deus foi abrindo assim o entendimento de quem Ele era para mim e o que brotou logo cedo, Nayara, no meu coração foi essa fome, esse desejo por Deus, de conhecer Deus além de uma igreja, além de um culto. Eu queria que Ele fosse meu amigo, eu queria que ele estivesse presente na minha vida, eu queria que aquilo que o pastor pregava, né, acontecesse na minha vida. Então, foi um despertar mesmo de amor, de paixão pelo Senhor. E durante essa jornada, muitas coisas aconteceram. Por isso que hoje eu não posso ter outro lema e outro desejo na minha vida que não passar esse mesmo Deus que me salvou, me curou, me restaurou, me deu identidade, visão, propósito, destino. Não tem como eu não ter outro objetivo na vida a não ser mostrar Ele, mostrar a glória dele, porque foi isso que Ele revelou pra mim, revelou na minha vida. Então o que eu hoje gosto de falar, né, amo levar pessoas a Deus, é porque realmente um dia eu cheguei diante dele. E assim, ainda é só o começo. Eu olho pra minha jornada, já andei muito, mas é só o começo, né, porque eu peço a Deus pra coisas maiores, revelações ainda maior. Então eu não posso dar ao outro algo diferente do que eu recebi. E o que eu recebi foi a presença dele, a cura dele, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Quando você traz essa referência, né, de Deus como um pai, sim, é necessário para muitas pessoas que não têm essa referência em casa. Você falou que você teve algum tipo de conflito, talvez nessa identificação lá atrás, e aí foi um processo de ressignificação de Deus como pai. Sim, eu acho que a paternidade de Deus, ele é o caminho para tudo que vem depois. Quando você reconhece Deus como pai, porque muitas pessoas têm facilidade de ver Ele como Senhor, e Ele é Senhor, certo? Mas isso deixa você assim muito limitado. Deus não só é Senhor, Ele é um pai. E aí, por conta de algumas experiências difíceis, traumatizantes, da nossa paternidade natural mesmo, da vida, né, de onde o ciclo família, que é de onde a gente tira as nossas maiores experiências e a gente leva aquilo para a vida, muitas vezes devido a uma rejeição, a uma ausência de pai, a algo que traumatizou aquela família, a gente não consegue enxergar Deus como pai. Essa dificuldade de ver Deus como um pai. E isso nos impede de chegar, de acessar níveis maiores nele, de uma revelação maior, de uma glória maior, até de uma entrega maior. Pessoas que conseguem ver Deus só como o Senhor, elas têm um limite. Mas quando você reconhece como pai, você não tem limite, porque o filho ele não tem limite com o pai. Quando você reconhece Deus como pai, você não tem limite, você quer mais, você quer estar perto, né? Você quer se entregar, você quer conversar, você quer sentir o cheiro, você quer o toque, você quer a presença, você quer conviver com ele. Então, como Deus sabia que essa
parte da minha vida, era algo que podia traumatizar a minha jornada, lá desde o começo da caminhada, ele curou, ele se revelou como um pai, sabe? Para fechar aquela lacuna que havia na minha vida, porque eu conheço, assim, eu entendo que Deus conhecia o meu futuro, o que ele queria para mim, e ele precisava de uma Ariana curada nessa área para poder fazer o que ele queria, entendeu? Então essa parte da paternidade foi algo assim, bem no comecinho da minha jornada, eu ainda muito jovem, adolescente, e que Deus tratou de uma forma incrível na minha vida. Eu entendo, Ariana, que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade nas suas relações sociais com figuras masculinas, com figuras de autoridade. E aí, muitas vezes, nessa jornada cristã, nessa jornada dentro das igrejas, as pessoas vão dando nomes diferentes, até para esse processo de assimilação, como, por exemplo, Deus é amigo, porque é mais fácil, nesse primeiro contato, chamar Deus de amigo do que de pai. Para um outro momento, essa relação, ela ser mais próxima. Você falou sobre essa necessidade da figura masculina, da figura paterna, até mesmo para acalmar ou para confortar algum possível sentimento de abandono ou de rejeição. E cabe aqui, gente, a gente falar que abandono não necessariamente é quando o pai, ele se afasta da vida do filho ou quando ele não está ali presente. Tem várias formas de abandono e que causam feridas emocionais, muitas vezes difíceis de entender, difíceis de acessar. Alguns pais estão presentes, mas praticam, por exemplo, uma negligência afetiva, né? Tá presente, mas não dá um toque, um abraço, Isso tudo olhar. vai deixando as marcas. É verdade. É um caminho de marcas e de ferida que vai abrindo lacunas para dores, né? Dores futuras. Aí nós temos adultos feridos, né? Por conta de uma criança lá atrás que não foi atendida, né? Exatamente. E olha só, quando somos crianças, são nossos pais, os responsáveis, né? Às vezes é uma figura ali do tio, do avô, da avó, que faz esse papel de cuidar. Só que quando somos adultos, a gente busca esse processo de amadurecimento daquilo que não nos foi dado. E aí é uma jornada que parece que começou cedo pra você. Você começou aos 11, depois aos 16 anos. Mas esse processo de compreensão e eu poderia até dizer de cura. De cura, porque é assim que você fala. Esse processo de cura aconteceu quando? É algo recente na sua vida? É algo lá da tua adolescência? Da minha adolescência. É mesmo? Deus ele foi descortinando, assim, onde havia as feridas, onde a Ariana, adolescente, carregava tanto sentimento escondido, sabe? Um poço entulhado eu sempre fui desse jeito, elétrica, né? Pra frente, falei alto, eu sempre falei alto, eu sempre fui divertida, mas eu carregava algumas marcas, sabe, de dores que o Senhor, ele precisava vir, e ele é aquele que vê a nossa alma descoberta, né? Então, ele foi tirando os lixos, e o primeiro foi essa dor da paternidade, da falta, que eu não tive, entendeu? E aí Deus foi me desconstruindo para construir a Ariana que ele queria. E essa questão da paternidade é algo que eu amo falar e que eu incentivo as pessoas a viverem, porque hoje, com experiência de gabinete, de atendimento, de ministrações, eu percebo que as pessoas, elas têm tudo para ter uma vida com Deus, para se desenvolver, para amadurecer espiritualmente, e elas não conseguem. Quando você conversa, você vai ver que tem sempre algo lá atrás. Foi uma figura de autoridade, ou mãe, ou pai, alguém que falhou em alguma coisa, então ela não consegue ver Deus na percepção que ele é. Tanto que ele ensinou apenas uma oração na Bíblia, e a oração começa com Pai Nosso. Jesus, ele fala Pai. Os discípulos conheciam como Senhor, mas Jesus veio à terra para dizer, eu quero que vocês conheçam ele como Pai. Pai Nosso, que estás no céu. Não é Senhor nosso, não é Mestre nosso, é Pai Nosso. Jesus, ele veio à terra para nos ensinar que Deus é Pai. Entendo. E essa figura de pai é o que cuida, é o que ensina, é o que dá amor, é o que dá suporte. Vocês têm projetos hoje relacionados à paternidade a gente na tem igreja. A conferência, Como que é essa conferência? Como que é esse projeto? É muito recente, né? Hoje, esse ano, nós tivemos a 2ª edição. Então, começamos ano passado, era algo que, assim... sempre eu e Murilo, a gente conversava muito sobre essa questão da paternidade, a necessidade de falar mais sobre esse assunto, porque a gente às vezes vai para a igreja, como eu disse, cria uma conexão com Deus de frequentador de domingo.
Tá entendendo? Sim. Mas quando você conecta com Deus que é Pai, a sua vida muda. Hoje as pessoas, elas estão tão em crises em busca do seu propósito, do seu destino, de quem eu sou. E tudo, identidade, propósito, destino, plenitude, cura, tá tudo relacionado primeiro a quem Deus é. A uma paternidade que Ele nos entregou. Quando nós entendemos quem somos, que somos somente filhos, aí fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, a gente queria, né, trazer de uma forma esse assunto para a igreja, ainda de uma forma mais profunda. E aí veio a ideia da conferência. Aí começamos ano passado, que foi lindo, foi incrível, maravilhoso. Até hoje nós temos vários testemunhos de cura, né, daquele momento. E esse ano que também foi fenomenal. Foi fenomenal. Você falou da complexidade, da simplicidade, né, desse papel de pai, mas também existe a complexidade e o papel de filho. Sim. Né? Porque é o de ser cuidado, mas é também de corresponder, Sim, corresponder a essas expectativas. Essas conferências, elas são baseadas na palavra, na Sim. Bíblia, que acontecem na Igreja El Shaddai, aqui de Sim. Maceió. E que acontece quantas vezes no ano, Ariana? Uma vez só. Uma vez no ano. É um momento que marca a igreja. Quem quiser estar conhecendo mais, pode acompanhar a Igreja El Shaddai no Sim. Instagram, acompanhar também a pastora Ariana. Como que é o Instagram da igreja? O teu mesmo? É El Shaddai Maceió. E o seu? Eu, Ariana Ramos. Eu ainda parei pra pensar. O meu, Ariana Ramos. Enquanto a gente tá aqui conversando, ela tá numa live no Instagram dela. Sim. E o pessoal tá aqui interagindo. Tem gente de Aracaju, de Pernambuco, do Rio de Janeiro. São Paulo. A pastora Ariana, ela é muito presente nas redes sociais. Ela leva um pouco da palavra, ela leva um pouco da sua relação da minha vida pessoal. Da vida pessoal, autocuidado. E isso é muito maravilhoso. E, Ariana, fala um pouco pra gente sobre esse teu papel como escritora, esse lançamento do livro. Como que começou esse... Começou primeiro no céu. Eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro, Nayara. Aí, em 2020, eu passei por um processo um pouco difícil nessa questão do meu ministério. E eu estava bem aflita sobre algumas coisas. E, num determinado momento, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Eu fui dormir nesse dia bem triste, bem, sabe, aquele soluçando. E eu tive uma visão, eu vi algo caindo na minha escrivaninha de estudos, que era bem em frente à minha cama. E naquele sonho, naquela visão, eu despertei, eu disse, Senhor, o que é aquilo? Quando o Espírito Santo ampliou a visão, eu vi um livro caindo na minha escrivaninha de estudo. Mas só que não havia livro ali. Era 2020. No final de 2021... um editor entrou em contato comigo e disse que queria lançar uma mulher e tal, que eu mandasse algo que eu tinha escrito, porque eu sempre gostei de estudar escrevendo. Eu gosto de anotar minhas orações, eu gosto de anotar as palavras proféticas que Deus me fala. Né? Demais. É muito bom escrever. Eu deixo registrado, eu tenho cadernos e cadernos, sabe? Teve um momento da minha vida que eu fiz um caderno inteiro de gratidão a Deus e de oração. Eu acordava, botava no início da página 3 motivos porque eu era grata e embaixo a minha oração. Isso eu ia escrevendo. E ali eu ia aprendendo com Deus, compartilhando com Deus, Ele compartilhando comigo. E assim, eu tenho muitas coisas, né? E aí eu coloquei o que eu achava que era a vontade de Deus naquele tempo. Tinha que ser relacionado à minha dor naquele momento, de sair de um lugar para outro. Por isso que o meu livro se chama Entre Estações. É a Ariana de um tempo e a Ariana de outro tempo. Porque nesse período, lá atrás, eu me lembro que Deus me deu uma ordem. Deus disse, Ariana, você está autorizada a florescer. Por mais que o nome florescer seja feminino, romântico e tal, para mim foi uma ordem de guerra. Deus dizendo, Ariana, eu não vou te deixar como você está. A sua condição atual não é o seu destino final. Sim. E nessa jornada da Ariana que recebeu essa palavra profética até o surgimento do livro foi um grande processo. Então, eu vivi entre estações. Entendo. Uma Ariana de um tempo e a Ariana de outro. Por isso que o meu livro ele carrega o nome Entre Estações, Mulheres que Ousam Florescer, porque foi isso que eu fiz. Quando Deus me deu a ordem, a palavra profética, eu me levantei e comecei a transformar aquele momento que eu achava que era o fim, que era um momento desafiador e talvez eu não quisesse mais, e me levantei até que surgiu uma outra Ariana. Então, eu digo que o meu livro, eles são as minhas dores que se tornaram palavras, que se tornaram frases, que se tornaram páginas.
Entendeu? Entendo. Por isso que o livro ele é tão real. Tem muitas pessoas que dizem assim, Ari, eu abro o seu livro e ele chama o meu nome. Isso é muito bom pra mim, isso é um feedback maravilhoso. Entendo. Né? Porque é um livro real. É um livro que fala ao coração das pessoas, porque fala de lutas reais, de pessoas reais. No meu caso, em uma área, mas esse livro ele abrange, com certeza, várias áreas da vida das pessoas. Então, assim, aí em 2021, eu recebi esse contato, essa proposta, construí o livro e enviei. E foi lançado. Em março do ano passado, 2022, ele nasceu. O mês do meu aniversário, Deus me presenteou com o meu livro. Que demais! E aí você já tinha algumas coisas escritas. Sim. E aí você precisou dedicar um tempo maior na construção desse material. Entendo. E você precisou usar da tua resiliência emocional ou espiritual na jornada de escrever, porque a gente tem altos e baixos. Com certeza. Nossa relação com a fé, né, mesmo? Sim. A minha mãe diz assim, minha filha, eu não sei como foi que você escreveu esse livro, porque era assim, entre uma pia de prata e outra. Sim. Entre arrumar a casa e colocando o almoço da minha família, arrumando meus filhos para ir para a escola. Era assim, de um jeito e de outro, me levantando, parando para poder escrever, para poder colocar as ideias, para poder trazer aquilo mesmo que Deus queria em cada capítulo, né? Cada reunião com a editora, com o pessoal para dizer, Ari, muda isso, muda aquilo, então acrescenta assim, ou tira isso. Então, assim, foi uma jornada, né, de construção. O livro não só chega assim, tem as palavras e a gente vai podando, melhorando, né? E, assim, foi uma jornada, assim, de muita resistência, de se levantar e muitas vezes dizer, meu Deus, eu tô cansada, sabe? Mas tá lá porque eu sabia que era um propósito, era uma ferramenta, porque ele não nasceu de mim, ele nasceu de Deus desde aquele momento da visão, que tá ele, é seu, esse. Muito obrigada, Ariana. Obrigada pela dedicatória aqui também. Eu vou ler sim, tá? Leia, você vai gostar. E quem quer adquirir o seu livro, como que pode estar conseguindo? Como pode estar adquirindo? Aqui em Maceió, né, tá chegando uma nova remessa. Graças a Deus o livro chega e ele esgota. E pela editora, né, quem mora longe, que não tá em Maceió, pode ir pela editora Inspire e adquirir. Só físico ou tem ele? Não, ainda não tem online, né? Tá, não tudo tem, bem. É só físico. Muito bem, entendi. E você, enquanto pastora, escritora, tá ali à frente da igreja, com pregações extremamente dinâmicas e energéticas, porque sim, ela não para. Ela não para. É maravilhosa. Meu Deus. Olha, eu tô aqui encaixadinha nesse negócio, eu tô me olhando, eu tô com medo de não sair do enquadramento. Ela tem uma margem de 5 centímetros pra direita e pra esquerda, ela tá assim, ó. Eu não sei se eu começo a me mexer ou não. Ariana, como que você consegue gerir esses relacionamentos? Porque você tem relacionamento dessas pessoas da paternidade, pessoas que te acionam na igreja, que te abordam, que te pedem uma oração, projetos como livro, a imersão. Sim. E aí você tem contato com muitas pessoas. Como que é fazer essa gestão de relacionamentos nessa tua missão, jornada como pastora? Eu aprendi muita coisa com Deus. Como eu disse, Deus, ele veio para perto para me ensinar muitas coisas, sabe? Ele veio me ensinar como liderar, né, como confiar nele para fazer o que ele quer nesse momento. Ultimamente, eu sinto, sabe, Nayara, que Deus tem trabalhado de uma forma bem diferente na minha vida do que lá em 2020, quando eu recebi a visão para o livro. Hoje é outra Ariana. Eu olho para mim e reconheço que eu não sou a Ariana de 2020, nem de 2021 e nem a de 2022. Deus, tipo assim, ele pisou no acelerador e ele tem me mudado muito por dentro e acionado umas coisas que às vezes eu não conseguia fazer, que hoje eu tenho mais entendimento, sabe? Sim. Gerir os relacionamentos dentro da igreja, pra mim, é muito fácil. Trabalhar com quem eu lidero, trabalhar com pessoas, assim, que não estão tão perto, porque eu tenho pessoas mais perto de mim e tenho pessoas que não estão tão perto. Mas eu acho que quando você tá vivendo e fazendo aquilo que Deus te entregou, não há dificuldade. Eu acho que não há bloqueio. Até aquilo que você precisa dizer de uma forma difícil, você consegue. Até o não. Até o não, sabe? E as pessoas começam a entender e reconhecer essa liderança, esse papel seu, essa voz de autoridade. As coisas começam a acontecer de forma muito tranquila e natural. Né? Então, assim, são muitas pessoas, demandas dos meus projetos, demanda de atendimento na igreja, demanda de
de pregação, mas eu aprendi em todo o tempo a não reclamar. Já houve o tempo que eu disse, meu Deus, isso é peso. Mas hoje eu reconheci que não é peso. Eu estou desenvolvendo o meu papel para hoje. E quando eu digo que Deus foi trabalhando no meu coração, nesses anos, Deus tem colocado uma urgência muito grande em mim, dentro do meu coração. Eu tenho compartilhado isso com as meninas que estão mais perto de mim, com o Murilo. Deus tem colocado uma urgência no meu coração. E eu quero estar cada vez mais disponível, seja numa ministração, seja numa viagem, numa agenda fora, seja num sentar no gabinete só eu e uma única pessoa. Eu quero estar ali. Eu quero estar vivendo a minha vida, sabe? Eu quero estar fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer e da melhor forma. Então, assim, relacionamentos nem sempre é fácil. Não estou dizendo que é a maior maravilha. Mas eu acho que quando a gente tem um posicionamento de quem eu sou, o que eu estou fazendo e por que eu estou aqui, é muito mais fácil. Compreendo. É o teu propósito. O meu propósito. Essa questão do propósito, tem algumas pessoas que esperam que o propósito se apresente em algum momento da vida. Não. E algumas pessoas escolhem o seu propósito. Não. Eu acho que o propósito é cada passo que você dá. O propósito não tem como eu disse, o caminho é um caminho não mapeado. É você acreditar, sair do barco e começar a andar sobre as águas. E ali o seu propósito vai desenvolvendo. Propósito também, para mim, eu não reconheço hoje, Nayara, propósito como microfone na mão. Isso não é. Isso dá aquilo, quem eu prego, o que eu prego, como eu prego, quem eu sou, flui daquilo que Deus tem colocado em mim. Eu acho que propósito é muito maior do que um momento ali numa ministração ou numa agenda. Propósito é o meu dia a dia, todo dia, fazendo o que Deus quer de mim. Porque propósito é quando eu sou mãe, quando eu estou lá só com os meninos, quando eu levo para a escola, quando eu estou ensinando uma matéria da prova, quando eu estou me preparando para pregar. Propósito é quando eu estou com meu marido, quando eu viajo para descansar com ele, ou quando eu viajo para um compromisso com ele. Isso tudo é propósito. Eu não posso colocar o propósito como algo limitado, só naquele momento, só um domingo que eu prego ou uma agenda que eu vou. O propósito é muito maior do que isso. Propósito é quem eu me torno. É quando eu dou o primeiro passo para me tornar a pessoa que Deus sempre pensou que eu fosse. Isso é propósito. E aí esse teu compromisso com a tua preparação até para pregação é interessante a gente falar. Porque eu já assisti a pastora Ariana pregar algumas vezes e ela prega assim com uma facilidade, com uma alegria, com uma autoridade. Amém. E não é algo que vem naturalmente 100%. Tem uma parte que é de dedicação, de estudo, né, de confiar em si. Em alguns momentos, Ariana, você já passou por ter que enfrentar o medo, de enfrentar algum tipo de público, ou apresentar algum tipo de assunto mais delicado? Como que é para você essa questão de lidar com a coragem diante de alguma apresentação em específico? Logo no início, eu ficava com bastante medo. Né, assim, até porque eu também nunca tive a intenção de ser uma líder. Eu nem sabia que pregava. Também isso foi um chamado de Deus na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse pregar. E Deus, ele falou nitidamente que me levaria para o altar. Eu vi a voz de Deus. Um dia eu estava num evento lá da igreja, sentada, e tinha uma mulher ministrando. E eu olhei para ela e disse, ai Deus, que coisa linda, uma mulher pastora, tem os seus filhos, tem o seu marido. Que coisa mais linda, meu Deus. E lá do céu ali, que a nossa igreja não tem aquele janelão, eu tava daquele outro lado. Sim. E eu vi a voz vindo direto no meu coração. Ele disse, você vai estar ali. Sim. Eu nunca havia ministrado, eu nunca tinha pego no microfone para pregar. Tanto que o meu ministério, ele aconteceu quando eu estava grávida da Marília. Quando eu estava com 5 meses de grávida, eu estava numa vigília e Deus usou uma pessoa e disse, hoje eu inauguro o teu ministério. Eu estava com 5 meses de grávida da Marília. Com pouco tempo eu recebi um convite dentro da igreja mesmo para dar o testemunho de estar grávida dela, porque eu não podia mais estar grávida, eu não poderia ter mais filhos. E foi o meu testemunho, esse meu primeiro momento. E depois houve uma outra, quando eu já estava com 8 meses de grávida dela, eu fui chamada para pregar na igreja. A primeira vez que eu preguei lá no altar da igreja, eu estava com 8 meses de grávida. Uma barriga imensa, bem perto de ter a Marília. Então, o meu ministério é algo recente, foi Deus que inaugurou. Marília tem 10 anos. Então, é algo recente. E daquele momento, eu não parei mais de pregar, Nayara.
Não parei. No início era difícil, eu não sabia como fazer uma palavra, né? Não era do jeito que eu faço hoje, não era o jeito que eu falava, não era o jeito que eu falo hoje, mas eu posso identificar algumas coisas que não mudaram. O temor, o zelo pelo altar, isso nunca mudou. O fervor em compartilhar a palavra do Senhor, isso nunca mudou. Eu acho que tem alguns pontos, a Ariana de lá não é a mesma, algumas coisas mudaram, mas tem coisas que são essenciais que nunca saíram. Entendeu? Que maravilha. Nunca saíram. Então, assim, hoje eu consigo lidar, sim, melhor, né? Falar até o meu pensamento, aquilo que eu quero trazer para a igreja de uma forma mais clara, né? De uma forma mais tranquila, às vezes, porque hoje eu acho que como eu disse, eu tô mais assentada na minha identidade, no meu propósito, sabe? Aquilo que foi difícil de enfrentar, Deus veio para realmente liberar de dentro de mim uma Ariana que Deus queria quebrar uma casca e sair, entendeu? Então, assim, foi uma construção no início, sim, tinha medo. Uma coisa que era difícil enfrentar algumas pessoas, olhar de crítica, né? Algumas pessoas ali que sempre tem. Quando você se levanta na sua autoridade, no seu propósito, você sempre vai encontrar com alguém que acha que você não deveria ser selecionado para aquilo. Não tem como, né? Em qualquer lugar. E, infelizmente, na igreja também você encontra isso. Então, no começo, lidar com esse julgamento, com a opinião das pessoas, sabe? Com alguns burburinhos, foi meio difícil, porque eu dizia, eu só tô fazendo a vontade de Deus. Então, Deus foi... Não olha para isso, filha. Firme no propósito. Olha para mim, foca em mim. Deixa eu te moldar, deixa eu te transformar, deixa eu fazer quem eu quero que você seja. E dali a jornada não acabou, entendeu? Algumas coisas, para estar no propósito, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de amizades, né? Eu abri mão de momentos para eu poder estar ali, para eu poder viver a vontade de Deus. Então, assim... hoje, né, a Ariana que tá ali no altar é uma Ariana totalmente diferente. Como você diz assim, é brincalhona e tal. Acho que sempre teve, mas algo aconteceu nessa jornada entre estações que Deus arrancou uma Ariana de dentro de mim. Entendo. Você se vê como um Pedro ali saindo do barco? Sim, totalmente. Aquilo que eu preguei domingo é totalmente é totalmente a minha vida. Sabe? E esses olhares, né? Esses julgamentos, sim, daqueles que não foram, daqueles que não confiaram. E é isso que Deus apontou pra mim, e é isso que eu ensino. O seu propósito, você não pode esperar por pessoas. Você tem que viver, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que sair, porque Deus tem uma urgência, é isso que eu tô falando, a urgência com você. E o propósito de cada um é exclusivo. Se você não faz, você prejudica o meu. Se eu não faço o meu propósito, eu prejudico de outras pessoas. Se eu não me coloco ali como uma voz profética, uma voz de liderança na minha igreja, ou para pessoas que estão perto de mim, eu vou prejudicar o propósito delas. Porque ali numa ministração, numa fala, numa palavra, algo que é revelado, a pessoa muda, uma chave vira, entendeu? Então a vida daquela pessoa é transformada. Então eu não posso negligenciar aquilo que Deus me deu. Foi isso que Deus me ensinou. A Ariana não negligencia por causa da crítica, por conta das opiniões, dos conceitos, do que as pessoas falam. Não negligencia. E aí quando a gente se coloca nessa posição, aí Deus aperfeiçoa, Deus amadurece. É mesmo. Ela tá falando desse chamado, né? Esse chamado, essa instrução que o Espírito Santo falou, tocou no coração dela, falou diretamente para ela. Mas pode ser que aqui, você que tá nos ouvindo, tem alguma intuição, tem algum desejo no seu coração e aí você não sabe bem por onde começar, ou te falta coragem de acreditar em si, ou de confiar no processo. Que sugestão a gente pode dar para essas pessoas, Ariana, que tá precisando de uma dose de coragem para dar passos em direção a esses desejos, né, que está no coração? Pare de querer ser perfeito para o seu propósito. O propósito, ele é uma jornada de cumprimento, né? Quando eu comecei, desde que eu tô na igreja, eu sempre amei servir, Nayara. Então eu já servi em várias coisas da minha vida lá dentro da igreja. Sempre gostei de servir, de entregar a minha vida no que fosse.
Coisas pequenas, coisas grandes, coisas que eu aparecesse ou não aparecesse. Então eu acho que o propósito, ele começou lá atrás, com a intenção do meu coração, a posição do meu coração de servir independente de onde eu tô, se as pessoas me veem ou não, sabe, se as pessoas reconhecem ou não. Propósito, ele acontece mesmo você sendo imperfeito. Propósito acontece mesmo você sendo imperfeito, mas você escolhendo fazer, escolhendo ser, escolhendo se encaixar naquilo que Deus tem. Então, as pessoas, elas procuram muita perfeição, elas procuram um espaço perfeito, onde eu vou me encaixar, onde eu vou me enquadrar. Tem tantas pessoas que às vezes abandonam até a igreja, não, porque aqui eu não tenho espaço, eu vou ter espaço ali porque é uma igreja menor. Mas se lá não é o teu propósito, tu vai minguar lá. Tá entendendo? Alguém pode te dar um convite e te chamar para uma igreja, mas se o teu propósito, se Deus não te quer lá, você vai exercer algo, vai, mas não vai ser o 100% que Deus quer. Por quê? Porque propósito não precisa de lugar perfeito. Precisa de alguém imperfeito dizer, Deus, eu tô aqui. É isso mesmo. Aonde você me quer hoje, porque eu não sei do amanhã, Nayara, eu não sei o que é que Deus vai querer da minha vida amanhã. A Ariana de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. O que eu faço hoje não fazia há 10 anos. E daqui a 10 anos à frente, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus vai me pedir? E eu ainda vou continuar no meu propósito. Mesmo que eu não faça o que as pessoas acham que eu deveria fazer, eu ainda vou estar cumprindo o meu propósito. Muito bem. E sobre confiar em si e confiar no propósito, também é uma construção, gente. Sim. E vale lembrar que não tem coragem sem medo. Eles coexistem e é isso que impulsiona você a ir, não é mesmo, Ariana? Com certeza. E por que a religião, por que a palavra, por que Deus ele é tão importante nessa construção da identidade de uma pessoa com confiança? Na psicologia, a gente entende que ninguém confia em si se alguém não confiou antes, né? Então, como a Ariana comentou agora no início, às vezes faltou ali nesse papel de pai, nesse papel de mãe, esse incentivo, esse apoio, essa confiança depositada no filho. E ali, através da religião, através da palavra, aquilo que Deus acredita pra você, porque tem muito isso, né? Às vezes o que a pessoa espera pra ela e acredita nela é algo tão pequeno. E aí, quando ela se depara com a palavra de confiança, de encorajamento, de impulsionamento, ela passa a confiar mais nela porque ela está se vendo a partir daquilo que ela está acessando. Então, hoje o ser humano, ele não é só visto, Ariana, como um ser biológico, psicológico e social. A gente compreende também como um ser que é espiritual. E é muito bom quando eu recebo na clínica uma pessoa que tem ali a sua religião definida, a sua crença definida, porque isso auxilia demais nesse processo de desenvolvimento e de identificação. Sim. Como que você lida quando você lida com alguém, por exemplo, na igreja, que tem algum tipo de sofrimento psicológico, mas já está numa caminhada ali na igreja? Você sugere um acompanhamento com um profissional? Como que vocês manejam essa parte? Sim, porque é totalmente necessário. Nós não podemos fechar os olhos. A Bíblia mesmo nos mostra que somos corpo, alma e espírito, né? Nessa jornada, nós não somos dominados nem pela nossa alma, nem pelo nosso corpo. Nós somos dominados pelo nosso espírito, porque quando aceitamos Jesus, o espírito dele passa a habitar no nosso espírito. Então, a área espiritual é a área, digamos, a primeira, né? Mas a área emocional, né? Hoje Deus levantou tantas pessoas capacitadas, né, nessa área para poder ajudar. Então, sempre que eu tenho uma conversa, um gabinete que eu percebo que aquela pessoa precisa muito mais do que só uma oração, com certeza eu já indico uma terapia, um tratamento, porque as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. A plenitude, ela ocorre ao mesmo tempo. Corpo, alma e espírito, irrepreensíveis até a volta do Senhor, é o que tem na palavra. Então, eu cuido do meu corpo quando eu faço um treino, uma caminhada, tal. Quando eu vou ao médico, tomo as minhas vitaminas, né? Quando eu vou para a igreja, eu tô ali
fortalecendo o meu espírito, eu estou aprendendo da palavra, eu estou me aproximando desse Deus Pai e eu também preciso cuidar da minha alma. Né? Eu preciso fazer essa terapia, preciso colocar algumas dores para fora e realmente os profissionais que são capacitados, estudaram para isso. Né? E eu sempre indico uma pessoa cristã também, uma pessoa que tem a mesma percepção de mundo, de vida espiritual que aquela pessoa. Você hoje está inserido em uma igreja ou em um grupo e que não é estimulado um acompanhamento para situações que são relacionadas a sofrimento psicológico, adoecimento psicológico, talvez você precisa procurar instruções e orientações em um outro viés. Porque às vezes acontece um processo de alienação dentro de algumas congregações que entende que o ser vai ser curado, a pessoa vai ser curada e tudo vai ser resolvido com a palavra, unicamente com a palavra. As profissões, assim como você falou, os médicos, né? Outras especialidades, elas existem para fortalecer e nos dar esse suporte nessas outras áreas. Ariana, mudando um pouco de assunto, hoje na sua vida, o que te motiva a seguir nessa jornada de cuidar de pessoas, de levar Deus para as pessoas? O que me motiva é o que eu vejo na vida delas. A transformação, a mudança, um encontro realmente com Deus, sabe? Com o Espírito Santo. O que me motiva é a resposta que elas me dão depois de uma palavra que elas ouvem, de um gabinete, de uma conversa, de um aconselhamento, de uma oração, sabe? Então, assim, os testemunhos, eles existem para que a gente seja encorajado. Isso. Né? A Bíblia é um livro de testemunhos, porque quando Deus fala da vitória lá no Mar Vermelho, de Josué vencendo as muralhas de Jericó, isso é tudo testemunho de vitórias do Senhor, né? Que nos encoraja. Então, assim, hoje, o que eu quero, como eu disse, levar Deus às pessoas é porque há uma resposta, há algo que Deus está movendo mais do que nunca sobre a terra e nesses dias no coração das pessoas, que as pessoas estão mais abertas para receber de Deus. Eu acho que tem algo sendo derramado mesmo sobre as pessoas de uma forma tão, tão profunda que as pessoas, elas desejam também. É como você disse, o posicionamento do filho, sabe? Não, eu quero esse Deus que mudou a minha amiga, esse Deus que mudou o meu chefe, esse Deus que mudou a minha tia, alguém na minha família. Então Deus está fazendo, sabe, está trazendo as pessoas para perto dele. Então eu acho que isso me motiva, porque é garantia de resposta. O que você faz para Deus, o que você libera sobre Deus, sempre é garantia de transformação, de resposta na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Hoje, quais são as emoções mais presentes na sua vida? Lembrando que a Ariana é mãe, é esposa, né, amiga. Mas quais são os sentimentos mais presentes na sua vida hoje? Quem são essas pessoas que estão conectadas com essas emoções? Ai, meu Deus. Eu sou muito elétrica, né? Eu sou muito feliz. Eu acho que eu posso dizer isso. Eu não tenho uma vida perfeita, eu não sou perfeita, mas eu sou feliz. E eu sou muito grata a Deus. Grata por Deus ter ido além de mim mesma. Porque o que eu vivo, o que eu tenho, não é por mim. Foi Deus que pensou primeiro. Então eu sou muito grata quando eu vejo meu marido, meus filhos. Eu acho que eles são as maiores fontes assim, de alegria, né? A gente vive bem, a gente vive com temor a Deus, a gente vive, né, se respeitando, como toda família. Tem os seus momentos desafiadores, como mãe. Em alguns momentos eu preciso me posicionar mais forte com os meus filhos, eu preciso ensinar a eles sobre caráter, né? Sobre o certo e o errado, e a gente às vezes não ensina isso sorrindo e gargalhando, né? Então, assim, eu preciso me posicionar como mãe em alguns momentos. Então, hoje os sentimentos, eu acho que primeiro gratidão, depois alegria, um contentamento, um regozijo de viver, assim, promessas de Deus. Em alguns momentos tensões, porque nós não somos normais, então eu não posso dizer só que acontece coisa boa, maravilhosa comigo o tempo todo, não acontece, né? Tem os momentos de tensões, desafios familiares mesmo, desafios ministeriais e assim, tem essa questão da tensão.
Tirando a TPM também, né? Que é, meu Deus, acontece esse tempo também. A mulher tem essa estação Tem essa também. estação e eu me respeito, viu? Eu aprendi a me respeitar, porque às vezes eu antes queria ficar bem o tempo todo. Ai, meu Deus, eu quero estar bem o tempo todo. Mas tem um momento que realmente eu tô mais... Eu às vezes nem apareço no Instagram, sabe? Porque eu aprendi a me respeitar. Eu não tô bem, eu não vou dar o meu 100%, então nem vou aparecer, sabe? Então eu aprendi a respeitar esses meus 2 dias assim meio pavorosos, né? E porque isso tudo fala de um equilíbrio. O dia que você tá boa, o dia que você não tá, você sabe se respeitar, você sabe se identificar, né? Então, é assim, então, tensão, na parte ruim, eu acho que tensão, né? Mas a gente vive sob muita tensão, quem vive liderança, quem vive ministério, é muita tensão toda hora, né? E porque a gente tá ali trabalhando com fé. E fé, a Bíblia diz que é a certeza daquilo que eu não vejo. É muito bom trabalhar com aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu tenho. Mas e trabalhar com aquilo que eu não vejo toda hora, todo dia, Nayara? Exige muito de nós, exige muito das nossas emoções, do nosso coração, da nossa fé. Então, nessa questão, mais difícil seria a tensão. E nas outras, acho que mais a gratidão, a alegria, o contentamento, sabe? Eu gosto de pensar assim muito. Eu me vejo e me identifico nisso. Que bom! Uma pessoa real, que sente tudo. Com certeza! Muito bom, com certeza. Muito obrigada pelo relato verdadeiro. E agora, pra gente estar caminhando pro nosso encerramento, que dica você poderia dar pra quem tá nos ouvindo e que ainda não participa de uma igreja, mas sente vontade de participar, que gostaria de viver em comunhão, de participar de algum grupo, de convivência, aprender mais sobre a palavra? Que sugestão você dá pra essas pessoas? Chega na nossa igreja. Vai na nossa igreja, toma o primeiro passo, né? Eu falei aqui da nossa igreja que nós estamos aqui, mas tantas pessoas vão nos assistir, né, de outras cidades e estados. Procure uma igreja bíblica. Não igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica. Uma igreja que está baseada na palavra, sabe? O meu encorajamento é, sua vida muda a partir do momento que você encontra Deus. Não estou falando de religião. As pessoas confundem muito igreja com religião. Mas a igreja é o local onde a gente vai ouvir de Deus. A gente vai para o cinema para assistir um filme. A gente vai para o teatro para assistir uma peça. Na igreja a gente vai ouvir de Deus, né? As pessoas não podem querer ouvir de Deus em um local onde não se fala de Deus. Então, toma esse primeiro passo, vai a uma igreja, né? Não tô falando de religião, tô falando de um compromisso real, verdadeiro, com Deus que fala, que vê, que ouve, que se importa com você, que se importa com quem você é, com as suas situações, com o seu futuro, com seus sonhos. Dá esse primeiro passo, dá um passo de rendição, né? Dá um espaço para Deus. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que maravilha. E, Ariana, nos teus bastidores, quem são as pessoas que te inspiram, que você tem um sentimento de gratidão, até pra gente mandar um agradecimento público? Eu quero agradecer ao meu marido. Primeiro, eu sempre digo que ele foi uma cura de Deus na minha vida. O meu casamento, porque não deu tempo, mas o meu casamento, ele foi uma grande escola na minha vida e me preparou para o ministério. Então, assim, o meu marido, ele com certeza é o meu grande bastidor, né? Fora o Senhor, o Espírito Santo, é ele. É ele que ouve os meus sonhos, as minhas tagarelices, né? Os meus momentos de tristeza, de choro. Então, ele é muito o meu bastidor. Ele é muito assim, Ari, vai, eu confio, vai dar certo, é isso. Vai, Ari, é isso. Sabe aquele que tá me impulsionando. Minha mãe também, eu não tenho como deixar de agradecer. Eu tenho uma super mãe. Me ajuda em tudo, me ama. Inclusive, eu lidero minha mãe. Minha mãe é minha mãe na vida, mas eu sou líder da minha mãe, entendeu? Ela trabalha comigo nos meus projetos e assim, isso é maravilhoso. Minha mãe também, que ora muito, minha intercessora. Eu tenho muitas intercessoras ao meu lado, minhas tias, muitas pessoas que Deus foi levantando assim para estar intercedendo por minha vida. Então, faz parte do meu bastidor, porque tudo aquilo que a gente... Assim, uma pessoa, ela vê uma outra fazendo no altar, aquilo dali é só uma parte da vida dela. É só um momento, é só um lance. Quando eu olho assim, a minha vida como líder, como mãe, né, como esposa, é tão maior do que só aquele momento, né? Então, assim, a gente precisa dessas pessoas ao nosso lado, com uma voz verdadeira para dizer isso foi legal, isso não foi legal, sabe? Eu sempre
gostei de ouvir feedback das pessoas. Das pessoas eu gosto quando as pessoas são verdadeiras comigo. Ariana, eu não gostei disso que você falou, não foi legal. A forma como você agiu, assim. Nos conecta no real, né? Porque então, sim. Então, assim, meu marido, minha mãe, eu não tenho como deixar minha irmã também, minha amiga, me ouve também, tá sempre junto nas minhas aventuras, dizendo, vai, Ari, vai dar certo, você vai conseguir. Meu pastor, por acreditar em mim, né, me abençoar, me liberar. Minhas amigas que estão assim junto comigo mesmo ali orando, onde minha gente, vamos orar, vem todo mundo. Tá todo mundo ali orando por mim. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma rede de bastidor que me dá muito suporte e que me ama do jeito que eu sou. Sim. E as crianças também têm uma parcela de amor, né? De amor que te empurra pra frente também. Os filhos. Sim, com certeza, eles estão lá, eles amam. Eu tava agora na imersão, né, que eu fiz, e eu percebi naquele momento da ministração, muitas pessoas no altar. Quando eu olhei pro altar ao meu lado, a Mari, né, quem não sabe, Marília, minha filha de 10 anos, do meu lado, assim, um pouco afastada, e ela lá, ela tava em todo momento que eu estava ministrando, no microfone, e sobre as pessoas, ela estava olhando. E orando também. Eu acho aquilo lindo, porque ela nunca tinha subido ao altar no momento da ministração. E quando eu estava lá, em um determinado momento, eu olhei para ela lá, disse, meu Deus, ela aqui no altar, e ela estava orando, eu percebi, eu continuei, não parei. No final, quando terminou tudo, né, que eu entreguei o microfone para o Murilo, aí eu fui lá e abracei ela, ai filha, que coisa boa você aqui no altar comigo. Ela disse, mãe, que bom que você é minha mãe. Sabe? Então, aquilo dali ela estava dizendo tudo. Ela estava dizendo tudo, dizendo assim, mãe, eu te admiro. Mãe, que coisa linda que isso aconteceu. Mãe, eu estava aqui no altar junto com você. Sabe? Ela disse, mãe, que bom que você é minha mãe. Sabe? Então, assim, eles me incentivam demais. Eles me colocam pra frente. Meu filho de 15 anos, meu Deus. Mãe, deixa eu fazer teus vídeos. Mãe, vai lá. Mãe, você tem que pregar. Eu, sábado agora, preguei pra eles, pros adolescentes da igreja. Mãe, os adolescentes querem você lá pregando. E aí o líder dele me convidou. E eu preguei. Foi lindo, foi maravilhoso. Eles dizem, mãe, que maravilha, mãe, você tem que pregar mais aqui. Então, meu Deus, eu acho que o que mais respalda, Nayara, a minha jornada, é a minha casa. E eu fico bem feliz por você ter esse bastidor de amor, de apoio, de suporte, porque eu sei que você tá à frente dando esse suporte para outras pessoas também. Que maravilha estar com você, Ariana. Que bom te ouvir, foi muito, muito bom. E eu gostaria de ter mais 2 horas, mas eu sei que você tem um compromisso agora, que eu já extrapolei um pouco o nosso horário. Eu quero agradecer demais o teu tempo, a tua generosidade, a tua verdade. É muito bom te ouvir quando você compartilha dessa alegria, é contagiante. Obrigada mesmo, eu espero que todos os seus projetos caminhem com sucesso. Amém. E para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, acompanhe a pastora Ariana nas redes sociais. Segue também o nosso podcast, tanto no Instagram como no YouTube. Em breve, novos episódios. Eu só tenho a agradecer aqui a Ariana, mas quem sabe a gente faz um próximo episódio para complementar esse. Com certeza, me chama que eu venho. Ariana, obrigada por tudo. Gente, até um próximo episódio. Foi um prazer. Deus abençoe. Foi maravilhoso, muito obrigada.